Olá, amigos! É muito bom te ver aqui mais uma vez para conferir com a gente o que há de mais incrível no mundo do agronegócio. E pode ter certeza, você vai se amarrar nos assuntos de hoje. Tudo sobre o cultivo de melancia. Galinhas exóticas servem para tudo, até de enfeite. Conceitos de biosseguridade na fazenda leiteira. As 1001 utilidades dos búfalos. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes de chamar a primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Nesse calor que anda fazendo, nada melhor do que uma refrescante fatia de melancia, não é mesmo? E você sabe como produzi-la? Para saber disso, a gente foi falar com quem entende do assunto. A melancia é uma das frutas mais queridas e consumidas pelo povo brasileiro. Mas muitas pessoas nem imaginam como é a produção da fruta. Eu estou aqui com a Carol, ela é gerente de produtos da Sacata e vai contar um pouquinho passo a passo da produção da melancia. Carol, para a gente começar, é fácil produzir melancia no Brasil? Não, com certeza não é fácil, é uma cultura bastante técnica, cultivada no Brasil todo, mas ela tem muitos detalhes aí no momento de produção, no manejo de pragas, doenças, enchimento de fruto, pegamento, que requer bastante conhecimento aí dos agricultores e é uma cultura que demanda bastante conhecimento. Entre os pontos de planejamento, o produtor deve estar atento à época que produzirá. Também é preciso investigar o solo para que se tenha um cultivo equilibrado durante o ciclo da cultura. Além disso, tem a questão do tipo de irrigação, se ele vai pegar chuva, menos chuva, isso ele vai ajustar também a questão do espaçamento que ele vai usar. Então, se ele vai pegar uma época de mais chuva, ele vai usar um espaçamento mais largo. Se ele vai pegar menos chuva, ele vai usar um espaçamento mais adensado. E a questão de pragas, doenças, que também são bastante importantes na cultura da melancia. No Brasil, do momento do plantio até a colheita da fruta, o ciclo leva em média de 70 a 90 dias, variando conforme as épocas de frio ou de calor. As principais regiões de plantio de melancia no Brasil são Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo, mas a melancia ela é plantada o ano todo, no Brasil todo, e ela vai sendo distribuída aí ao longo do ano nessas diferentes regiões. E aí ela é colhida e ela passa por um transporte longo aí de milhares de quilômetros, aí 1.000, 2.000 quilômetros de transporte até chegar no ponto de comercialização. Aguentar estes longos transportes virou uma característica das cultivares lançadas no mercado. Além disso, o produtor busca apresentar melancias com bom enfolhamento, firmeza de polpa, coloração e alto potencial produtivo. Aqui a gente tem o cultivo com os canteiros protegidos por mulch. A gente está usando espaçamento de 80 centímetros entre plantas por 2,5 entre ruas. Os frutos estão cobertos com papel para a gente proteger de queimadura do sol, é bastante importante isso também. Apesar da gente ter uma planta vigorosa, com bastante folha, cobrindo bem os frutos, ainda assim é importante o produtor fazer essa proteção com papel também para evitar essa queimadura do sol. A melancia do tipo Crimson Sweet é o segmento mais plantado no país. Verde com rajos mais claros, ela atende à demanda brasileira, que busca frutos acima de 12 quilos. Com isso, para a Carol, o sucesso da cultura muito se dá pela evolução genética que as cultivares têm passado ao longo dos anos. A gente tem um programa de pesquisa global e que está focado nas características que a gente necessita no Brasil.
Então, a questão do tamanho, da resistência de campo, desse transporte, tudo isso foi desenvolvido pensando no mercado do Brasil. Uma pesquisa aí que vai levar de 10 a 15 anos até a gente ter um produto novo no mercado, desde a fase de seleção de linhagens até a seleção de campo e desenvolvimento do produto na fase pré-comercial, de ensaios e de avaliações. Mas a gente buscou atender a todos os elos da cadeia, pensando desde o produtor, que necessita da produtividade, da resistência de campo, do pegamento de frutos, depois a cadeia de comercialização, né, que necessita dessa resistência pós-colheita e desse período pós-colheita também, e o consumidor final, que vai ter a crocância, o sabor e a aparência, a coloração. Carol, você contou já pra gente então das características do processo produtivo. Questão dos produtores. Que tipo de produtor hoje no Brasil pode plantar melancia? É do pequeno, do agricultor familiar, até o melhor remunerado, com mais condições? Como funciona isso? Sim, todos os produtores de todos os tamanhos podem sim plantar a melancia, claro, ajustando regionalmente a época, os espaçamentos, a nutrição, mas ela pode sim ser cultivada por todos os tipos de produtores e tamanhos de produtores. Sempre buscando uma ajuda técnica exatamente para entrar nessas questões, né? Exatamente, para fazer esses ajustes de época, de espaçamento, de nutrição, manejo de pragas, para ele conseguir chegar num bom resultado. Fazendo tudo direitinho, vai se tornar um negócio rentável para ele, mesmo que ele seja um pequeno produtor? Com certeza, com certeza. A gente vê muito isso, pequenos produtores cultivando a melancia regionalmente para atender os mercados mais próximos, não vai passar por grandes viagens, não vai passar por grandes trajetos, mas ele vai sim ter o mercado ali próximo para ele fazer esse atendimento desse mercado local. Com o plantio localizado na cidade de Uruana, em Goiás, Márcio Curado Júnior tem buscado melancias geneticamente melhoradas para trabalhar. E os resultados já estão aparecendo para o produtor. Essa última que eu colhi, ela deu em torno de 17 a 18 quilos em média graúda. Em termos de comercialização, o pessoal também do Ceasa que chegou gostou. Mandei para Goiânia, né? Eu mesmo comercializei minha fruta. A gente tem uma ponte, né? E o pessoal gostou muito porque ela é uma melancia doce, bem firminha, né? E como ela produz mais um pouquinho, dá mais graúda, rende mais o dinheiro para o produtor, né? Aqui no mercado interno a gente mandou Goiânia, né? Mandou para Goiânia e tem potencial para ir para a Argentina, que a gente manda também para exporta para a Argentina, né? Galinha bota ovo, galinha rende um filé e até uma canja esperta. Mas você sabe que ela também serve para pet e até para enfeitar a nossa casa? Não? Então veja as galinhas da nossa reportagem. Cheias de charme, as galinhas ornamentais facilmente chamam a atenção com suas características bem definidas. Mas na hora de criá-las é fundamental saber os cuidados necessários, além de definir a finalidade, seja comercial ou pet. E para isso, visitamos um criatório experiente no assunto. Quantas galinhas vocês têm aqui atualmente? Nossa, a gente tem em torno de 60 fêmeas, dentre todas as raças, e aproximadamente 15 a 16 machos, né? A gente fala esse aproximadamente porque a gente tem as fêmeas que estão em produção, temos fêmeas que têm animais que ainda não foram sexados porque demoram, né? Então é essa média, entre 80 a 90 aves no total, adultos. Para quem deseja ter uma produção rentável, quais são as dicas que você daria? Bom, com ornamentais? Isso. Tá. Depende. Essa produção vai ser com carne, vai ser com ovo, vai ser com pet, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho uma criação para gerar mais genética, né? Então a minha criação ela é em relação à produção de filhotes, né? Então a gente trabalha com a reprodução para poder vender esses filhotes para pet. Então isso é um mercado.
A gente pode, através das ornamentais, selecionar as galinhas ornamentais com aptidão para ovos, que existem galinhas que, além de ser muito bonitas, botam muito bem. Então a gente chama de dupla aptidão. E a gente tem a Brahma, por exemplo, que é uma galinha grande, bota muito bem e tem carne, né? Então a gente consegue escolher a melhor raça ornamental para produção de carne, para produção de ovo, ou simplesmente uma galinha como a sedosa, que serve para pet, para a gente poder produzir filhotes, né? Então, dentro dessa questão de tornar uma criação rentável, seria primeiro escolher qual nicho você quer trabalhar, entender do assunto primeiramente, né? Não tem como a gente começar uma criação sem entender do assunto, ter profissionais para poder ajudar, né, no que precisar, e organizar. Ser bem organizado em relação à raça, ser criterioso e ser chato nessa questão de seleção, né? Porque a gente tem no Brasil, infelizmente, a questão da galinha caipira. Solta tudo no quintal e o que nascer, saiu, o que sair, saiu. E aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem criações separadas por raça e por cor. Então eu garanto que o ovo galado da galinha branca, o pintinho vai ser branco, né? E ele vai ser daquela raça específica. Então, ser criterioso, ser chato nessa questão da seleção, eu acho que é um ponto bacana. Você conseguiria dizer, assim, de acordo com cada nicho, qual seria mais ideal? Sim, sim. Pet, sedosa sem dúvida. A sedosa ela é líder de mercado no pet, porque ela é fofinha, dá pra dar banho, dá pra passar secador, colocar roupinha, lacinho. Então, a sedosa para pet. Se a gente for falar de postura, a gente tem a Brahma, que ela é bem bacana também, bota super bem. A polonesa é uma galinha que bota bem e ela tem uma característica legal que não choca. Então dificilmente a polonesa entra no choco, que é um ponto positivo para quem quer produzir ovos. É ruim ter uma galinha que bota e toda hora fica choca, né? Então a polonesa seria bacana para produção de ovos, a Brahma seria para produção de ovos também. Para produção de carne, a gente tem a Brahma, tem a Orpington, que é uma galinha muito grande. Porém, todas essas galinhas ornamentais, elas não são tão precoces, né? Então elas precisam de um tempo maior para poder chegar nesse peso máximo, o que às vezes acaba não sendo rentável para o produtor, tem que esperar tanto tempo, né? Então eu acho que quando você junta, não, eu tenho uma criação ornamental, mas eu vou abater essas aves quando adultas, para descarte, por exemplo, ok, mas não, eu vou criar essas aves somente para carne. Aí eu indicaria outras raças de produção, porque elas são mais precoces, né? Questão de ovos não, ovos elas botam super bem, mas esse quesito carne, aí eu indicaria que fosse uma raça de produção mesmo, que fosse mais precoce, né? E qual é o cuidado que vocês têm aqui diariamente com elas? Olha, o cuidado, eu falo que de todos os animais que a gente tem aqui no sítio, as galinhas é o que dá mais trabalho. Primeiro porque elas são muitas e cada raça tem um cuidado diferente. A polonesa, por exemplo, ela tem um topete muito grande, então eu preciso colocar um bebedouro bem pequenininho para ela. Se ela molhar aquele topete, comer ração, vai grudar, vai dar fungos, ela pode ficar cega, né? Então o bebedouro dela tem que ser pequenininho. A Brahma precisa, como ela tem pena nos pés, e a sedosa também, precisa estar num lugar sempre seco, ela não pode estar em lugar úmido, senão vai grudar. Então cada uma tem um cuidado especial. Mas no geral, bem cedinho a gente passa o trato da manhã, colhe os ovos que tem ali, né? E na parte da tarde a gente volta passando o trato da tarde e colhendo a grande maioria dos ovos, né? Que a gente colhe 2 vezes, então na parte da tarde tem os ovos que foi botado durante todo o dia. Água, a gente tem água automatizada para sempre ter água fresca e água disponível, né? Porque elas precisam da água disponível. E ração de qualidade, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Aqui elas são criadas confinadas, então eu preciso proporcionar uma alimentação balanceada, porque se ela tivesse solta, ela comeria bichinho, comeria grama e ela conseguiria atingir esse nível esse nível nutricional que ela precisa, né? Quando eu confino, tem que estar tudo na ração. Então, escolher uma ração de qualidade também é muito importante. Além dessas questões também de bem-estar, alimentação, como vocês previnem doenças? Vacinação, né? No começo, eu tinha um problema de ter muita doença porque eu trazia ave de fora, né? Então agora a gente parou, a gente não traz muita ave de fora, se a gente precisa trazer genética, a gente traz em ovos galados, então ela já nasce aqui acostumada com o ambiente. Quando eu trago um animal de fora, eu preciso fazer a quarentena, então a gente tem que ter baias específicas para quarentena, então esse animal vai ficar ali durante 20, 30 dias, para ele poder se acostumar com o ambiente e se ele tiver que apresentar alguma doença, ele apresenta naquela baia, eu não infecto outros animais. Então a quarentena é muito importante. E a vacinação. Então a vacinação a gente faz Bulb e Newcastle no primeiro dia, com 35 dias a gente faz a coriza infecciosa e a gente faz isso a cada 1 ano, né? E o vermífugo a gente faz em protocolo, porque não dá pra gente fazer o APG de todas as aves, são muitas, né? Então a gente faz o pool
O pó a gente junta todas elas e a gente faz a vermifugação todas juntas. E aí eu faço através da água mesmo. A gente deixa elas um período com sede e a hora que eu colocar a água novamente eu já coloco com o vermífugo. Então elas bebem aquele vermífugo no seu alto nível, no potencial dele ali, né? Então a gente coloca e elas já bebem águas todas juntas. Então a gente faz a vermifugação e também a vacinação de todas as aves. E aqui atualmente tem alguma que é mais vendida? Sem dúvida a sedosa. Para quem procura pet, a sedosa é bem bacana. E a Brahma também é uma galinha rústica. A sedosa não dá para ser criada muito solta, por conta de chuva, ela não tem a pena impermeável. Então, para quem quer pet, a sedosa, hoje eu falo assim, que se a gente tivesse 1000 pintinhos por mês, saía os 1000 pintinhos por mês, porque o pessoal gosta da sedosa. Mas a Brahma é para quem quer fazer melhoramento genético para galinha caipira. Então, meu avô tem um quintalzinho, leva um galo Brahma. O galo Brahma é grande, cruzou com uma galinha caipira, os frangos vão sair bem legais. Então, uma galinha rústica seria a Brahma para criar solta. Então, eu tenho essas duas raças que saem muito bem. A sedosa para pet e para quem quer uma criação mais rústica, eu sempre indico a Brahma. E vocês vendem mais no tamanho assim, adulto, pintinho? Dificilmente eu consigo vender adulto por conta de não dar tempo, né? Antes eu fazia venda de ovos galados, então a gente enviava esses ovos para todo o país, né? Então a gente embalava esses ovos em espuma e enviava para todos os lugares. Agora com a correria a gente deu uma diminuída nessa prática, mas a gente vende muito bem pintinhos, porque as pessoas querem, a grande maioria para pet, quer acostumar esse animal, né? Então eu também sempre indico que leve franguinhos já fora da lâmpada. Então a idade que a gente vende, assim, em maior quantidade é em 2 meses, 3 meses, que eles já saíram da lâmpada, mas ainda consegue se acostumar com o ambiente que eles vão ser introduzidos. A partir do momento que a galinha botou o ovo, qual o procedimento que vocês fazem? Assim que ela botou, no mesmo dia, esse ovo precisa ser colhido e limpo. Caso ele esteja sujo, a gente limpa com um paninho seco e armazena ele sempre de bico para baixo. Tá? Isso para qualquer raça, para qualquer criador. Quer chocar esses ovos? Sempre com a parte fina para baixo. Esse ovo vai ficar armazenado ali no máximo 10 dias. A partir daí a gente consegue fazer a incubação. Então a gente destina alguns ovos para consumo próprio nosso, outros ovos vão para incubação, né? E aí colocou os ovos para incubar. Não estava galado, por exemplo, né, estava vazio, a gente aproveita esses ovos para outros animais poderem comer cozido, né, como eu falei, o caso do avestruz, do emu. Então, a partir do momento que o ovo é colhido, ele vai ser selecionado ou para consumo ou para ser incubado. Com um ótimo valor agregado, as galinhas ornamentais podem trazer excelentes rendimentos. Porém, antes de investir, conhecer as particularidades de cada raça garantirá seus benefícios. Eu acho que sempre observar o peito do animal. Então, quando a gente pega uma ave, a gente sempre passa a mão nessa região de baixo do animal. Tem um sintoma, né? Às vezes o pessoal confunde peito seco com sintoma. Peito seco com doença. Peito seco é um sintoma. Então, pegou a ave, veja o peso dela e passa a mão sempre ali naquele osso, né? Ali tem um músculo muito grande. E quando o animal às vezes está com alguma verminose, alguma coisa que ele precisa tirar energia, ele vai tirar daquele músculo do peito. Então ali é uma característica que a ave não está saudável. Você pegar uma ave, passou a mão, você sentiu que o osso ali está bem evidente, aí a gente já não escolheria esse animal, né? Mas, no geral, observar o pai e a mãe, ver se é um padrão que te agrada, porque através dos pais você vai conseguir ver como vai ficar, né, o seu pintinho escolhido ali. Então sempre observar o pai e a mãe, pegar de criadores de procedência, né, ver se o ambiente é limpo, o ambiente é bem cuidado, para você não levar essa doença às vezes para outras aves, né, que a gente vai levar esses animais e muitas das pessoas não têm a paciência de fazer a quarentena, então acaba soltando esse animal assim que chega. Então, ver se o animal é de procedência, se está vacinado, essas dicas que eu daria para a pessoa escolher. E com relação à alimentação, qual o cuidado que vocês têm? A alimentação a gente segue rigorosamente as 3 fases, né? Então o pintinho come até 21 dias a ração inicial. A partir do 21º dia a gente entra com a ração de crescimento. Ele vai comer ração de crescimento até ele botar o primeiro ovo, ou, no caso da galinha, ou o macho começar a cantar, entrar na fase adulta. Então na hora que ela botou o primeiro ovo, a gente mantém essa postura com a ração de postura. As pessoas confundem a ração de postura que a galinha a ração de postura vai fazer a galinha botar. Não, ela vai manter a postura, né? Então a ração de crescimento não é para a galinha crescer. A ração de crescimento é durante a fase de crescimento, então a de postura é durante a fase de postura, né? A galinha com 4 meses vou dar ração de postura para ela botar logo. Não, na verdade a ração de postura inclusive ela é mais fraca, né? Então a gente precisa manter certinho isso, crescimento, ração de crescimento. Fase de postura a gente dá ração de postura. E eu entro também com algumas folhas escuras. Eu gosto muito de dar couve, almeirão,
para poder dar uma diferenciada na alimentação. Como eu disse, elas são criadas confinadas, né? A gente solta por família aqui, mas a grande parte do tempo elas estão confinadas, então eu entro também com algumas alimentações alternativas. Vinícius, aqui com essas características que essa galinha tem que tomar algum cuidado para não comprar galinha por lebre? Sim, tem. Eu até falei para você desse trocadilho, porque quando essa galinha chegou no Brasil, eles falavam que era uma galinha que foi cruzada com um coelho. Justamente porque ela tem essa pluma fininha, que parece realmente um pelo, né? A gente até brinca que é a galinha de pelo, mas na verdade é uma galinha que tem essas plumas fininhas, né? E até essa questão de não comprar a galinha por lebre, porque existem sedosas, num padrão bacana, e existem mestiças acedosas. Por ser uma raça ornamental muito difícil de ser encontrada no padrão puro, muitas vezes a pessoa compra a galinha por lebre, compra uma galinha mestiça sedosa com as características... tem a peninha de pena sedosa, e não é bem assim que funciona, né? Existe hoje o Standard Britânico das Galinhas Ornamentais, que é um livro onde tem todas as raças e todas as características que ela tem que seguir para ser considerada uma raça pura, né? Então, aqui a gente cria separado raça, cor, tudo certinho para a gente poder chegar nesse padrão que é a raça pura. E qual seria o padrão? O padrão dessa galinha, ela precisa ter o formato de um coração. Então, quando a gente olha ela nessa posição, a cabeça e o rabo eles precisam estar levantadinhos, para a gente parecer um coraçãozinho mesmo. Ela precisa ter a pele preta, né? Então a gente olha aqui, ela tem a pele bem escura, ela tem que ter esse brinquinho azul, né? E o ponto mais importante, 5 dedos. Enquanto uma galinha normal tem 4 dedos, ela tem que ter 5 dedos. Então esse aqui na lateral as galinhas normais não têm, né? E aquele negócio, ser uma galinha harmoniosa, bastante pena nos pés, o topete tem que ser bem grande, a barba que a gente chama, né, essas penas aqui embaixo do bico a gente chama de barba, então ela tem que ser barbuda, cabeluda, bastante pena no pé, para ela poder ser uma sedosa de fato. Aqui já é a polonesa, né? Exatamente, aqui é a galinha polonesa, que não veio da Polônia, é uma galinha holandesa, e que ela tem como charme aí, né, a sua principal característica, esse topetão, né, essa coisinha linda que ela tem aqui na cabecinha. Comparando a fêmea com o macho, qual a diferença? Legal. As polonesas fêmeas dos machos, a gente observa muito pelo topete. As fêmeas ela tem um topete mais arredondado, que a gente chama mais chanelzinho, né, tem aquele chanelzinho bem definido. Os machos, eles já têm um cabelo mais arrepiado, então as penas são mais compridas e não são tão cheias. Então, quando adultos, a gente consegue observar facilmente o macho, que tem aquele cabelo todo bagunçado, e a fêmea já tem o topetinho mais para trás. Mas quando filhotes, é uma raça bem difícil de sexar, porque todos começam com um topetinho arredondado. E com relação à coloração, tem várias? Existem várias, tá? A polonesa, a gente tem mais de 18 cores, tá? E aí, pra gente poder criar esse animal de raça pura, a gente tem que ter o padrão racial e o padrão de cor. No caso aqui, a gente está com uma polonesa camurça laceada. Então até essas peninhas brancas precisam ser bem definidas. A gente não pode ter um laceado grosso, ele tem que ser delicado. Então quanto mais fininho for esse branco e mais completo for, mais bonita fica a ave e mais valor agregado ela tem. Uma outra característica que a gente tem que observar nas polonesas é a pele ardósia, essa cor ardósia que ela tem aqui nos pés, tá? Então não pode ter perna clara, perna amarela, só numa cor barrada, que é a cor carijó, que ela tem a perna clara, mas é questão genética, tá? Mas as outras cores têm que ter essa pele ardósia e ela vem também de brinde o brinquinho azul, de novo, também como a sedosa, tá? Uma característica legal é que a polonesa, ela tem no crânio dela a gente chama de topete de osso. O crânio dela tem uma bola de osso que vai deixar esse topetão cada vez maior. Então também quando nasce o filhote, a gente tem que observar se ele nasceu com um topete de osso. Entre as galinhas, a raça Brahma, originária da Índia, se destaca como uma das maiores. Esse aqui ainda é um frango de 4 meses, tá? Então ele tem características que vão ficar mais evidentes. Mas a principal delas é robusto e apenas nos pés, tá? Até a quantidade de penas é importante, né? Então a gente precisa que ela tenha, a partir do segundo dedo em diante, uma pena que abra para fora, né? Então ela precisa fazer esse leque para fora do terceiro dedo em diante, né?
E tem que ser uma ave robusta, tem que ser grande. Esse galo, na fase adulta, ele pode chegar a 6, 7, 8 quilos, né? Enquanto a fêmea é de 5 a 6 quilos. Então, uma ave de tripla aptidão, né? Mas é uma ave rústica, muito bonita, e a principal característica dela é uma ave robusta e tem que ter essas penas nos pés. Assim como a sedosa, às vezes o pessoal olha uma galinha e viu que tem as penas nos pés, é brama. Não é bem assim, a gente precisa ter um conjunto e principalmente da crista. A crista dele precisa ser essa crista que se chama ervilha ou crista tríplice. Essa crista não é só da brama, né? Mas ela tem que ser menorzinha. Quanto menor for, é o padrão mais procurado, é a crista pequenininha, delicadinha, a ave robusta e as penas dos pés. E com relação às cores, vai ser sempre assim colorido? Não, a gente tem várias cores, inclusive existe toda branca, toda preta. Essa aqui se chama perdiz, né? Que é uma das cores que eu acho mais bonita, mas a gente tem também mais de 25 cores da Brahma. Vinícius Lucemani, quais são as características? Bom, então aqui a gente tem uma galinha hipermelaninada, né? No caso aqui um galo hipermelaninado, então ele tem excesso de melanina. Então a característica principal dele é ser preto, o mais preto possível, tá? E isso não se limita somente à parte externa, tá? A semente ela tem carne preta, ossos pretos, vísceras pretas, órgãos internos todos pretos, tá? Então é uma galinha que a gente olha, ele tem as características de uma galinha caipira, normal, ele não tem pena no pé, não tem nada demais, mas ele precisa ser todo preto. E quanto mais preto for, mais valor de mercado ele tem. Então aqui, por exemplo, embaixo da barbela, ele tem umas faixas mais avermelhadas. Isso já não é tão interessante, né? Então ele tem que ser o mais preto possível. Aqui na boca dele, por exemplo, eu sempre gosto de mostrar, também é tudo preto. Vamos ver se ele para um pouquinho aqui. Ó. Então a gente vê que tudo dentro dele é preto, né? Às vezes o animal ele é todo preto e a hora que a gente olha a sola do pé, ele é claro. No caso dele também tem que ser tudo escuro. Então assim, quem seleciona essa raça é bem criterioso. Olha a sola entre os dedos, embaixo da barbela, porque a única característica que ele tem que ter é não ter nada de outra cor a não ser o preto mesmo. E a galinha? A galinha, mesma coisa. Só os ovos, né? Só os ovos, que aí a gente tinha aí um mito de que os ovos também eram pretos e essa galinha chegou no Brasil valendo 20 mil reais. Porque eles falavam que os ovos também eram pretos e isso é uma fake news muito grande que tem dentro da avicultura ornamental. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas e o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Márcio Carvalho, Manuel Cardoso da Silva, Celso Israel de Oliveira, Hildo Dias Batista, Maurício José, Ricardo de Abreu Rodrigues, Francisco Delmar de Andrade, Manuel Vasconcelos, Benedito Seixas e Jorge Toledo. O Luiz Ferreira Reginaldo, de Central de Minas, pediu uma reportagem sobre o caramuela. Luiz, sabia que a gente já fez e ficou bem bonita, viu? Dá uma procurada lá no nosso canal que você vai encontrar. A Isabel Muniz Veloso pediu uma reportagem sobre galinhas pequeninas, pois ela tem pouco espaço na propriedade para criá-las. Me diga uma coisa, Isabel, o que você achou da reportagem de hoje? Essas galinhas serviriam, não acha? O André Gurgel, de Amélia Rodrigues, na Bahia, mandou uma mensagem bem carinhosa e pediu uma reportagem sobre a criação de emas. A gente vai correr atrás, viu, André? Mas vou te contar um segredo. Tem uma reportagem saindo do forno sobre a criação de emus. Já ouviu falar? É bem legal! E continuem mandando suas mensagens. É muito importante pra gente. As medidas de biosseguridade são um conjunto de práticas que visa reduzir a transmissão de doenças que prejudicam a produtividade do rebanho,
Quem leva isso a sério não tem com o que se preocupar. Fruto de uma parceria público-privada, um selo de biosseguridade para a pecuária leiteira foi desenvolvido a fim de garantir os processos de produção. Ao longo dos últimos 2 anos, as fazendas Santa Luzia e Colorado foram as escolhidas para implementar os protocolos, sendo uma mais ligada à criação a pasto e a outra a animais confinados. Nós desenvolvemos uma certificação pensando nos procedimentos e na análise de risco de temas ligados à biosseguridade dentro da propriedade leiteira. Ou seja, pensando nas doenças que você tem dentro da propriedade, quais os riscos que determinados procedimentos e manejos que são feitos dentro da propriedade pode trazer, por exemplo, a visita de pessoas, veterinários, técnicos que vêm de outras propriedades, animais que vêm de outras propriedades, de compra ou vão para exposições. Também, né, a questão da biosseguridade externa, que pode ser até o controle de vetores, como ratos e outros vetores que podem trazer carreadores de doenças também. A certificação só reforça a ideia de que a propriedade de leite é praticamente uma fábrica e o pecuarista tem na mão uma indústria a céu aberto. Hoje, a atividade leiteira, ela demanda o profissionalismo do pecuarista, da equipe que trabalha dentro dessa fazenda, tratar cada momento da fazenda, né? Então, o bezerreiro de uma forma, o momento ali, né, de parição da vaca, né? Então, o piquete maternidade ou o setor de maternidade da propriedade, o setor de recria, o setor de vacas em lactação, o setor de vaca seca, você tem que tratar como indústrias, como setores de uma indústria, né? E a certificação vem para isso. A certificação em biosseguridade vem para assegurar que os procedimentos que estão sendo realizados dentro da propriedade estejam diminuindo o risco ou evitando a entrada de novas doenças, reduzindo as doenças que já ocorrem dentro da propriedade e reduzindo também as doenças que podem passar de um setor para o outro. Alguns ganhos são registrados quando uma fazenda adota um protocolo de certificação, principalmente no que se diz respeito à organização de seus processos e procedimentos. Então a fazenda ela começa a olhar para suas rotinas, para suas tarefas e começa a organizar como que isso funciona para ela poder atender a certificação. E as fazendas que participaram do projeto, no desenvolvimento do protocolo com a gente, elas relataram esse ganho para a gente. Existem ganhos indiretos também, porque a partir do momento que você está implantando a biosseguridade, você está promovendo a saúde. A gente não consegue analisar globalmente o que melhorou da saúde do rebanho, mas a gente sabe que há um aumento na produtividade, uma redução na mortalidade de animais, uma redução do gasto com antibióticos, a redução com gasto de medicamentos no tratamento de animais, porque a gente melhorou a prevenção de doenças. Então, existe um ganho indireto que, ao adotar as práticas recomendadas de biosseguridade, a gente está promovendo a saúde, reduzindo a ocorrência de doenças e gastando menos. O conceito de saúde única, que integra humanos e animais, também faz parte do pacote da biosseguridade. Com uma série de critérios, o protocolo demonstra preocupação com o bem-estar de ambas as partes, além da produção de alimentos seguros. O que é a segurança do alimento? Tem uma parte do processamento industrial, de quando esse alimento ele não vai estar contaminado com bactérias que podem causar alguma doença, mas também a gente tem que ter a garantia de que aquele alimento ele é seguro do ponto de vista de resíduos. Então, o protocolo prevê várias ações e requisitos para garantir que a fazenda cumpra de forma adequada e verificável, por exemplo, o período de carência do uso de antibióticos em vacas em lactação. São coisas que parecem coisas simples, mas que na rotina da fazenda, principalmente quando fazendas que aumentam muito de tamanho,
são coisas que existe o risco de acidentalmente o animal não ser corretamente identificado. Então, um ponto muito importante que esse protocolo também está preocupado para a gente garantir e minimizar o risco da ocorrência de resíduos de medicamentos veterinários no produto e no ambiente. O protocolo de certificação em biosseguridade tem uma série de requisitos obrigatórios que as fazendas precisam cumprir. E eles foram pensados para as diferentes realidades da pecuária nacional. Ela tem que olhar para dentro dela, tem que identificar as principais doenças que acometem o rebanho, fazer uma análise de risco dessas doenças, identificar quais são as práticas que a fazenda adota para controlar ou prevenir essas doenças, o que a fazenda faz no caso da ocorrência da doença, que é o plano de contingência. Então, uma vaca deu mastite, o que ela vai fazer? Qual que é o tratamento? Quantos dias? Então, quer dizer, qual que é a contingência? Se a doença acontecer, chegando até no critério dessa vaca ser descartada, por exemplo, por ter uma doença recorrente. Então, a fazenda tem que ter uma análise de risco com a identificação das principais doenças, as ações de prevenção, controle e um plano de contingência. No caso de acontecer, o que faz para tratar ou qual o teste que tem que fazer para identificar a doença que está acontecendo. A ideia do plano de biosseguridade é a fazenda olhar para dentro dela, identificar os seus setores, o risco de doença que tem, qual doença acontece em qual setor e o que tem que ser feito para reduzir a ocorrência daquela doença em cada setor. Rústicos, bons produtores de leite e carne de qualidade. Os búfalos têm suas particularidades, mas são bem mais fáceis de criar do que você imagina. Contando com aproximadamente 295 animais selecionados, o sítio Paineira da Engaí foca na produção de leite. A propriedade vem fazendo uma evolução genética, tendo um foco na genética. Em cerca de 40 anos aí que o proprietário, o Dr. Otávio Bernardes, vem evoluindo e segregando, digamos assim, a genética da raça Murra. O nosso foco é literalmente leite. Então a gente não se baseia em formato de teto, formato de úbere, é produção leiteira. Então, naturalmente, essa seleção vem. Então, quando a gente foca na produção, os animais que produzem mais, que têm um resultado melhor, eles acabam sendo selecionados para continuarem na produção, e os animais que não têm essa produção média ou que têm uma baixa escala, naturalmente eles são descartados da nossa seleção. No Brasil, 3 raças de búfalos são as mais comuns. Saber as características de cada uma delas é fundamental para atender às finalidades da cultura bubalina. Aqui nós temos especificamente da raça Murra, que ela é caracterizada principalmente por esse chifre enroladinho, né? Tem também a raça Mediterrânea, que o chifre é um pouco mais aberto. Tem a Jafarabad, que o chifre é mais em formato de banana, ele é para baixo. E tem o Carabao, que o Carabao é mais usado hoje para tração. Então ele é usado para... tem até alguns policiais que usam mais para puxar carga. Então é um animal muito resistente e muito forte. Essas são as raças principais que a gente tem no Brasil hoje. Mesmo possuindo características de docilidade e rusticidade, alguns cuidados adicionais precisam ser tomados, se tratando da produção de leite principalmente, porque as búfalas gostam de rotina e alimentação bem organizada. O búfalo, ao contrário do que muitos acham, ele é muito rústico, é um animal realmente muito diferenciado, muito resistente. Só que quando se trata de produção leiteira ou produção de carne, ele não é tão rústico quanto as pessoas acham. Então a gente tem sim essa vantagem de menos índice de carrapato, menor índice de mastite, mas ainda tem vacas com alta produção, tende a ter alguma incidência de mastite, porém aquela velha história, se não tem comida, elas não produzem. Então essa rusticidade não é
a gente não pode colocar em qualquer lugar e achar que ela vai dar 10, 12 litros de leite. A gente tem que, primeira coisa, alimentação. Então, quanto melhor a alimentação, melhor o bem-estar, mais ela vai produzir. Quando acontece a mudança de estação, alguns detalhes do manejo também precisam ser alterados. Aqui, nesse período que nós estamos, né, que é basicamente o inverno, elas recebem concentrado, né, numa batida que é feita, que a gente mesmo faz, a gente faz a formulação da ração, do concentrado, e também tem a oferta de silagem, que a gente produz e agora no inverno a gente abre o silo para ofertar para os animais. Como o capim acaba não aguentando, não suportando a quantidade que elas ingerem, então a gente faz uma complementação com silagem. Então, de manhã a gente passa o concentrado, em torno de 5 quilos por animal, né? Não tem uma regra, e a silagem mais meio período no piquete. Aqui nós temos 25 piquetes, onde rotineiramente, diariamente, elas rodam nesses piquetes para que a gente obedeça, digamos assim, o crescimento do capim, respeitando o seu ponto melhor, o seu ponto máximo. O leite de búfala é principalmente rico em cálcio e em proteína. Na hora da ordenha, uma das estratégias é o bezerro ao pé. Isso ajuda a gente não ter que usar ocitocina, porque o bezerro é uma maneira que o animal encontra de estimular a liberar o leite. Então, com a presença do filho, né, cada um fica com o seu filho, então com a presença deles, elas liberam o leite sem necessidade de aplicação de algum tipo de hormônio, ou a oferta de ração também, então a gente prefere usar o bezerro ao pé. Aqui a gente faz 2 ordenhas diárias, uma inicia às 6 da manhã, termina por volta de 9h30, volta às 2h30 e termina às 5h30. Hoje nós estamos com uma média diária de 10 litros animal, gira em torno de 1.000, 1.020 litros por dia. Através do manejo sanitário adequado, é possível combinar qualidade com alta produtividade. Em relação ao padrão que hoje a gente segue, a gente preza muito pelo bem-estar e pela higienização. Então nós temos um índice médio de CBT, que seriam as contagens bacterianas, né, do leite, a CCS, que é o índice de mastite, né, então quantas células somáticas tem no úbere do animal. Então a gente segue esse padrão que é determinado pelo laticínio que a gente entrega hoje. Né? Então a nossa produção, como é uma produção alta, a gente preza muito por conta disso. Trocar o filtro diariamente, 2 ordenhas diárias, a ordenha lavada externamente e internamente todos os dias. Então, baseado nisso, a gente consegue atender o índice, né, que é o nível de produção, que hoje o nosso, como eu disse, é 1.000 litros por dia, e essa questão de higiene do leite também, para manter uma qualidade ideal para o laticínio. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda a fazer um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. A safra de soja segue a todo vapor, mas o produtor não pode descuidar. Dar à lavoura a quantidade certa de água e nutrientes é a certeza de alta produção no final do ciclo. A deficiência no uso de água na plantação de soja pode causar problemas para o produtor. Dados da Embrapa mostram que somente nos últimos 3 anos os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná deixaram de produzir 15 milhões de toneladas por conta disso. Nós estamos aqui com o José Renato Farias, pesquisador da Embrapa Soja, que vai contar um pouco para a gente sobre esse problema que o produtor tem tido, né, Zé? É isso aí, não, de fato, para a gente hoje a falta de água é um grande problema. A gente até está acostumando hoje a fazer a pergunta: qual será o principal fator limitante à produção agrícola no futuro próximo? A gente não tem dúvida que a água está com grande destaque na limitação das produtividades. A gente tem observado que nos últimos anos a ocorrência, a frequência de seca cada vez maior, as secas são de maior intensidade e quando chove a chuva vem também
grande intensidade, grande volume de água num curto espaço de tempo. Ou seja, os eventos extremos estão se tornando mais frequentes. E isso com certeza vai afetar e muito o desenvolvimento da cultura, como a gente tem observado recentemente com a cultura do milho e nos últimos 3 anos, aqui na região sul do Brasil, como você mesmo mencionou, perdemos mais de 15 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, no Paraná, com secas ocorridas entre 18, 19, 20 e 21. Como que o produtor tem lidado com isso, né? Porque é um problema que às vezes até pode fugir um pouco do controle dele. Como ele tem no dia a dia, Zé, buscado não perder essa produção e chegar num número tão grande quanto esse que a gente falou? Certo. Não, a gente associa muito água, déficit hídrico, falta de água com chuva. Não, a planta na verdade entra em deficiência hídrica quando não tem mais água no solo. Enquanto está chovendo, ela está transpirando. Parou de chover, um dia como hoje, uma semana como hoje, 3, 4 dias sem água, a planta está aproveitando essa água que está no solo. Terminou essa água no solo, aí a planta entra em déficit hídrico. E é aí que a gente tem os prejuízos para a cultura. Então o produtor já está se percebendo disso e está investindo no patrimônio dele, que é o solo, melhoria da qualidade do seu solo. Como medidas emergenciais, a gente sugere sempre o produtor fazer um escalonamento da época de semeadura, não plantar, não instalar toda a lavoura numa mesma área, não plantar uma mesma cultivar com o mesmo ciclo, mas mudar, mesclar um pouco. Com mais de 30 anos de experiência no assunto, a Embrapa usa sua estrutura localizada em Londrina, no Paraná, para realizar testes hídricos nas plantas de soja. E parte importante desse trabalho tem sido a edição genômica dos materiais disponíveis hoje no mercado, além daqueles que são oriundos da biotecnologia. É importante então para o produtor que está assistindo a gente que ele acredite no melhoramento genético da soja em tudo que engloba a cultura, né? Eu acho que isso aí é um conjunto de tecnologias que a gente vem há muito tempo desenvolvendo, que a gente vem trabalhando, onde a genética faz parte disso e a gente está muito preocupado mesmo em obter esses materiais mais tolerantes. A gente tem aqui dentro da Embrapa Soja um banco ativo de germoplasma com uma quantidade fantástica de tipos de sojas diferentes, são mais de 65 mil tipos, acessos de soja diferentes, onde se busca então esses materiais mais tolerantes e com as técnicas de engenharia genética, transgenia no passado e hoje engenharia genética, CRISPR se usa muito isso, buscando então introgredir esses genes ou transformar esses genes, obter genética mais responsiva à falta de água. Então, Zé, até falando economicamente, né? A gente falou das 15 toneladas, você comentou dos últimos 3 anos, que se revertem em 8 bilhões de dólares que foram deixados de se ganhar, né, pela cultura de soja, somente aí falando de Rio Grande do Sul e também Paraná. Para o produtor que está assistindo a gente, que pode até se preocupar com essa questão econômica relacionada ao hídrico, qual o principal conselho que você pode dar para ele até se acalmar e talvez não se assustar com esses dados e esses números? Tá certo. Não, eu acho que você colocou bem, são 15 milhões de toneladas que representam hoje o preço médio de $500 a tonelada, cerca de 7, 8 bilhões. Então eu acho que o produtor deve investir e muito em manejo do solo. É o seu principal patrimônio, é dali que ele tira o sustento, não só para a sua vida, mas é o que ele vai deixar de herança, de patrimônio para a sua descendência. Então, investir o quanto antes, melhor. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Uma ótima semana para você e até a próxima!